Bom, vamos destrinchar isso passo a passo. Porque existe uma ilusão, sabe, quase poética. Uhum. Aquela ilusão que domina as conversas de arquibancada, os fóruns de internet sempre que a janela de transferências vai se aproximando. Ah, a famosa lenda urbana, né? Exatamente. A lenda urbana do tal jogador de graça. Tipo a ideia mágica de que a ausência de uma taxa de compra de um passe transforma qualquer negociação num negócio da China. Como se fosse um presente caído do céu, né? Isso. Um presente para o orçamento do clube. Mas a gente tem aqui documentos na nossa mesa hoje, algumas notas da imprensa esportiva e relatórios táticos que são datados de 2 de abril de 2026. E Eles simplesmente desmontam essa fantasia. desmontam com uma frieza matemática impressionante. É incrível. Total. Então, o foco da nossa imersão de hoje se concentra numa daquelas situações que, assim, abalam as estruturas emocionais de qualquer torcedor. A gente está falando da saída iminente do atacante Everton Cebolinha lá do Flamengo e da postura radical do Grêmio. O clube que formou ele. Exato, o clube que o formou, que o transformou numa estrela e que agora simplesmente trancou as portas e rejeitou taxativamente qualquer possibilidade de retorno. É forte isso, né? Rejeitar de forma tão absoluta. Muito forte. E a nossa missão hoje é mergulhar nessa documentação para entender como é que a gestão esportiva moderna opera nessa corda bamba, sabe? Tentando equilibrar o peso esmagador da nostalgia, da idolatria, com um pragmatismo financeiro e tático que, francamente, não perdoa o menor erro de cálculo. O que torna esse cenário um estudo de casa tão rico é justamente a magnitude da figura central, né? Porque para quem acompanha de perto a evolução do futebol sul-americano, sei lá, na última década, o tamanho dessa narrativa é inegável. Não tem como ignorar. Não de jeito nenhum. E os materiais de base que estamos cruzando hoje fazem questão de estabelecer bem esse contexto histórico antes de entrar nas cifras, nos números. Porque o Everton Cebolinha, que atualmente tem 30 anos, ele não é tipo uma nota de rodapé na história do Grêmio. Longe disso. Ele é simplesmente um dos capítulos mais vitoriosos. As fontes resgatam o início de tudo lá em 2014. Nossa, faz tempo já. Pois é, quando ele foi lançado para o time profissional pelas mãos de quem? Do ex-técnico Luiz Felipe Scolari. Pesco, Filipão, caramba. Novamente pelo Filipão, que indiscutivelmente é uma das maiores instituições vivas do clube, isso já conferiu a ele uma aura diferente desde o primeiro dia. Com certeza. Tem um peso diferente. E a partir desse lançamento construiu-se toda aquela trajetória que durou até 2020, que aí culminou numa daquelas vendas que a gente sabe que são inevitáveis para a Europa, né? Sim, para o Benfica de Portugal. Isso, porque o assédio internacional se tornou insustentável. Chega uma hora que não dá para segurar. E o período em que ele vestiu essa camisa, nossa, entregou um currículo que beira o absurdo. É muita coisa. Lendo os relatórios aqui, a lista de conquistas soa tipo o modo carreira de um videogame, sabe? Quando você ganha tudo. A taça da Copa do Brasil, Libertadores. o título absoluto da Copa Libertadores da América, aquela campanha que levou o time ao vice-campeonato do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Foi épico. Foi. E além de uma trinca de campeonatos estaduais. Mas tem um ponto que os artigos destacam com mais ênfase, que não é só a quantidade de prata ali na prateleira, sabe? É a forma como ele jogava. Exato, a forma como essas taças foram conquistadas. Ele não era só um jogador que compunha o elenco, que estava ali para fazer número. Ele era o fator de desequilíbrio. O cara que decidia. Aquele jogador que marcava os gols nas retas finais, que chamava a responsabilidade quando os sistemas táticos falhavam, sabe? Quando o jogo virava puro caos, lá ia ele. Ele resolveu o caos. E os documentos confirmam que a atual diretoria possui, assim, um respeito quase reverencial por essa história. O carinho que eles têm lá dentro não é fingido, sabe? É uma admiração institucional genuína por tudo que foi entregue naquela década. Não é pouca coisa. Mas aí entra o contraste entre a razão e a emoção, e isso fica muito nítido aqui na nossa análise profunda de hoje. Porque é possível imaginar a sensação visceral de reencontrar um grande amor do passado, né? Ah, sim. A clássica. A história viveu o seu auge, foi intensa, foi cheia de memórias perfeitas, e aí, por uma obra do destino, sei lá, os caminhos se separaram. Cada um foi pro seu lado. Isso. E aí, anos depois, surge a notícia de que essa pessoa está voltando para a mesma cidade.
Tá livre, tá desimpedida. O cérebro humano, que é totalmente movido pela nostalgia, ele faz o quê? Ele imediatamente apaga os defeitos. Finge que nunca teve problema. Isso, exatamente. Esquece os motivos do término e grita para reatar. A vontade instintiva ali é de abraçar a familiaridade, trazer de volta para casa. E diante de uma história tão gloriosa, e sabendo que o Flamengo está disposto a liberar o jogador nos próximos meses, a pergunta que fica ecoando nos fóruns de torcedores é muito natural. Por que não trazer de volta, né? Por que não preparar aquela recepção de gala, sabe? Abrir os portões do aeroporto e resgatar o grande ídolo, o filho pródigo, se a história é tão vitoriosa e o Flamengo vai liberar ele nos próximos meses, tipo, por que não trazer ele de volta para casa? O que é fascinante aqui é que, na vida adulta, e principalmente nos grandes negócios, a nostalgia não paga as contas. Verdade. Dói, mas é verdade. O peso dessa reverência histórica é justamente o que cria essa fricção gigantesca na mesa de negociações. Porque o instinto natural de qualquer organização que tem raízes comunitárias muito fortes, tipo um clube de futebol de massa, é sempre honrar esse passado. Mas o desafio surge quando os responsáveis por, enfim, assinar os cheques, percebem que a reverência não altera em nada o fluxo de caixa. O esporte de altíssimo rendimento de hoje opera na casa das centenas de milhões, né? É outro patamar financeiro. Ele se divorciou daquele roteiro romântico de redenção que a gente costumava ver antigamente. A apuração da imprensa aqui mostra bem que o Grêmio não tomou essa decisão no escuro. Eles estudaram o caso. Muito. Houve um mapeamento rigoroso do terreno. O departamento de futebol sabe, assim, ao centavo, quais são as condições financeiras exigidas para estruturar essa transferência junto ao Flamengo na próxima janela. E o veredito? O veredito interno foi de uma clareza bem cortante. Os valores são estritamente proibitivos. Não tem como. O planejamento orçamentário anual simplesmente não comporta superação. Mas espera. Fala. A gente lendo as notas aqui, tem uma coisa que chama a atenção. As notas dizem que, se ele não sair agora, na próxima janela ele fica livre no mercado em dezembro, né? O contrato acaba. Então, por que o Grêmio simplesmente não espera até dezembro para pegá-lo de graça? Por que não recuar, ter um pouco de paciência ali estratégica, deixa o calendário correr e assina de graça em janeiro? O que faz essa lógica de esperar para pegar de graça ser tão ruim para os analistas financeiros? Então, a literatura de gestão esportiva e esses documentos internos que vazaram atacam exatamente esse raciocínio. Eles desmistificam totalmente a figura do tal passe livre. Tá. O termo agente livre é, na verdade, do ponto de vista contábil, uma baita de uma armadilha semântica. O mercado de alto nível, ele funciona com uma lógica de vasos comunicantes, sabe? Como assim? É tipo, o dinheiro que deixa de ir para o clube vendedor, ele não desaparece da equação. Ele é imediatamente redirecionado para quem? Para as mãos do atleta e dos representantes dele. Claro, faz sentido. As notas da imprensa destacam que o Grêmio projetou esse cenário de dezembro e encontrou um verdadeiro abismo fiscal. A contratação exigiria o pagamento de luvas astronômicas. Luvas que são aquele prêmio de assinatura, né? Isso, o bônus só por assinar. Como o clube não gastaria na compra dos direitos econômicos junto ao Flamengo, o staff do jogador simplesmente embute esse tal desconto, entre aspas, no prêmio de assinatura de contrato. O dinheiro troca de bolso, na verdade. Exatamente. E quando essas luvas são diluídas ali ao longo do tempo de contrato e somadas ao patamar salarial de um cara que é atleta de seleção brasileira, que tem um histórico vencedor altíssimo, ele demanda muito. O resultado é o que os textos classificam textualmente aqui como um acréscimo significativo. Um acréscimo significativo e insustentável orçamento. O custo não cai, ele só muda de linha na planilha, entende? E se transforma num peso sufocante na folha de pagamento lá todo mês. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, para visualizar o efeito devastador dessa dinâmica num fluxo de caixa, dá para fazer um paralelo muito prático para o dia a dia. Manda! Dá para pensar na situação de alguém que recebe de presente uma daquelas impressoras industriais gráficas de primeiríssima linha. Nossa, aquelas gigantes! Gigantes. Daquelas que imprimem banner, outdoor. O maquinário chega na caixa, na porta da casa, custo zero. Que sonho! A euforia inicial é imensa. Afinal,
Não teve gasto nenhum na aquisição de um equipamento de ponta, certo? Certo. Mas, no exato instante em que essa máquina é conectada na tomada e a rotina de impressões começa de verdade, A conta chega. a realidade financeira bate na porta e bate forte. Descobre-se que os cartuchos de tinta colorida, que são super específicos para aquele modelo, a manutenção do software, que tem que ter licença gringa, a necessidade de um papel super especial... Tudo isso custa uma fortuna. Exato. Isso tudo gera um custo de operação mensal que em poucos meses, em 2 ou 3 meses, supera o valor que teria sido pago pela própria máquina se você tivesse comprado ela. É o famoso barato que sai muito, mas muito caro. Exatamente. A ilusão daquele custo zero na entrada se transforma numa hemorragia contínua na manutenção. Todo mês é um rombo novo. E os relatores deixam muito claro que o Grêmio enxergou exatamente isso. Eles viram os cartuchos de tinta caríssimos. Isso. O custo operacional mensal para manter essa estrutura salarial e os bônus milionários do jogador inviabiliza o negócio de forma absoluta, independentemente se ele sai do Flamengo amanhã ou em dezembro. E o impacto dessa manutenção reverbera por todos os departamentos da instituição, né? Porque o orçamento de um clube de futebol brasileiro, vamos combinar, não é elástico. Não tem margem para erro. Zero. Então, ao comprometer uma fatia muito desproporcional das receitas anuais com um pacote de remuneração de um único jogador, o departamento de futebol é basicamente obrigado a congelar investimentos em outras áreas críticas do clube. Tipo o quê, por exemplo? A renovação de contratos daquelas jovens promessas que estão subindo da base fica paralisada. Puxa, isso trava o futuro do time. Total. A contratação de peças de reposição para setores que estão super carentes é suspensa, não tem dinheiro para contratar zagueiro ou lateral, e a margem de manobra para lidar com imprevistos, tipo lesões graves de titulares, simplesmente desaparece. Você fica engessado. Acaba com o planejamento todo. E a atual administração compreende isso. Eles sabem que a sobrevivência a longo prazo do clube depende de uma matriz salarial muito equilibrada. Então, romper esse teto de gastos só para acomodar uma contratação quase que 100% pela nostalgia seria um ato, assim, de irresponsabilidade fiscal. Que a conta ia chegar lá na frente. Ia cobrar o preço nos balanços financeiros dos próximos 3, 4 anos. Fácil. E tem outra coisa, viu? Se a gente aprofundar ainda mais a leitura dessas fontes de hoje, a gente esbarra num segundo pilar dessa recusa, que mostra que o obstáculo não é apenas financeiro. Não é só dinheiro. Não. Vai muito além das planilhas contábeis. A análise aqui revela um cenário onde, mesmo numa realidade hipotética, digamos que os cofres estivessem transbordando. Tipo, dinheiro não é problema. Isso, investidores dispostos a bancar toda a operação a fundo perdido. Mesmo assim, o negócio ainda seria barrado por motivos puramente esportivos. Táticos, né? Isso, a geometria do elenco atual, a montagem ali do quebra-cabeça tático do time, conta uma história que sustenta e justifica inteiramente esse veto do departamento financeiro. Os relatórios táticos que acompanham as notas são unânimes, sabe? Em apontar o que exatamente? Em apontar que a necessidade estrutural de buscar esse perfil específico de atleta, esse ponta de drible, simplesmente inexiste na atual conjuntura do time. Mesmo que o clube tivesse o dinheiro, o time não precisa desse perfil agora. O desdobramento dessa análise tática revela muito da complexidade da gestão diária de um grupo de elite, né? Porque as fontes são riquíssimas ao detalhar a geografia do vestiário, sob o comando do técnico, o Luiz Castro. O português. Isso. O treinador trabalha, nesse exato momento da nossa apuração de abril de 2026, com um elenco que não é só farto, sabe? Está inchado? Exato. Tem um inchaço muito evidente nas posições de ataque pelos lados do campo, os famosos extremas. O setor ofensivo periférico, que é exatamente o habitat natural onde o Everton Cebolinha construiu toda a reputação dele com aqueles dribles e cortes para dentro para chutar. A jogada clássica dele. Sim, esse setor está super povoado lá no sul. Não se trata de ter um titular incontestável e um bom reserva no banco. Tá pior que isso. Trata-se de um congestionamento crônico de opções que estão ali à disposição da comissão técnica. E a lista de jogadores que as fontes documentam para essa função específica é exaustiva de ler. Para a gente compreender a dimensão do que a gente está falando, é só olhar os nomes listados no material à disposição do Luiz Castro. Olha só, vou ler aqui. Vai lá, manda a lista. Amuzum, 1. Enamorado, TT, Roger,
Mac Pavon. e William. 7. São 7 atletas profissionais. 7 opções de velocidade, de profundidade, de drible pelas pontas. Todos integrados ali ao elenco principal, treinando todo dia. Isso. Então a posição não é que tá bem servida, ela tá abarrotada. Sim, e administrar 7 atletas disputando, sei lá, no máximo 2 posições num esquema tático padrão é um desafio tremendo em termos de gestão de pessoas. Tem que ter muito controle do vestiário. Exato, porque o atrito num grupo superlotado é inevitável. Jogadores de alto custo ficam de fora não apenas do time titular, mas frequentemente eles sequer são relacionados para o banco de reservas no final de semana. Ficam na arquibancada ou ficam em casa? E o que acontece? A minutagem de jogo despenca, o cara não entra em campo. Isso resulta numa perda drástica de valor de mercado para o ativo do clube e cria uma insatisfação generalizada. E jogador insatisfeito contamina o resto, né? Totalmente. Contamina o ambiente de treinamento. A leitura técnica da diretoria ali é de que a posição já está preenchida até o limite. Então, adicionar um 8º elemento no grupo, e ainda mais alguém com status de ídolo enorme e um salário de estrela. Que ia chegar exigindo a titularidade quase por decreto histórico. Com certeza. Isso não resolveria um problema esportivo. Na verdade, ia fabricar uma crise de vestiário totalmente desnecessária e super complexa de se resolver no curto prazo. Trazendo a lógica dessa alocação de recursos para algo mais cotidiano nosso, o princípio fica cristalino. É como ir ao supermercado com fome. A pior decisão que você pode tomar. A pior. Você entra no mercado no fim da tarde, está com bastante fome, e aí a sua dinâmica de consumo fica totalmente imprevisível e movida só a impulso. Uhum. Aí, de repente, soa aquele anúncio no alto-falante, oferecendo um corte de carne nobre, da mais alta qualidade, e por um valor que chama super atenção. Sabe, picanha em promoção. Sei bem. A reação imediata é o quê? Colocar o produto no carrinho, afinal, a qualidade é inegável, a marca é boa, a oportunidade parece ser incrível. Mas aí o problema surge quando você lembra do estado da sua geladeira lá em casa. Ah... As prateleiras já estão absolutamente abarrotadas de proteínas. Tem frango, tem peixe, tem carne vermelha sobrando. Já não cabe nem mais uma forminha de gelo. Exato. Comprar aquele corte nobre lá no mercado só sob a justificativa de que o produto é excelente deixa de ser uma decisão esperta, de consumo, e se consolida como o quê? Um erro crasso de planejamento. Nossa, muito. Tal empregado naquela compra supérflua, ele vai fazer uma falta brutal na hora de passar no corredor dos vegetais ou dos laticínios que de fato estão faltando na despensa, sabe? Faltou dinheiro pro arroz e feijão porque você comprou a picanha que nem precisava. Se conectarmos isso ao cenário maior, a transposição dessa lógica para o universo corporativo de um clube de futebol ilustra perfeitamente aquele conceito de custo de oportunidade. A gestão de recursos ali. Isso. A eficiência administrativa determina que o investimento pesado de capital deve ocorrer nas zonas de escassez da operação. Onde falta jogador. Exato. Se o clube possui 7 opções consolidadas ali na tal geladeira para as posições de ponta, direcionar a maior fatia do orçamento do ano inteiro para trazer um 8º jogador para o mesmo setor é uma anomalia estratégica bizarra. É dar um tiro no pé do planejamento. É. O Departamento de Inteligência do Grêmio compreende que as reais necessidades do elenco provavelmente residem em outras áreas do campo, como a gente falou antes. Sim, posições mais carentes. Talvez na proteção ali do meio-campo, um primeiro volante, numa lateral ou na zaga, que são setores que não causam o mesmo furor nas redes sociais, não vendem camisa igual atacante, mas que são os verdadeiros responsáveis por equilibrar o time e garantir resultados sustentáveis naquelas competições longas de pontos corridos. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque enquanto essa racionalidade toda dita as regras lá nos escritórios do Sul, as engrenagens da indústria continuam a girar, né? O mercado não para. O tempo no mercado da bola não congela à espera de sentimentos de ninguém. O divórcio iminente entre o jogador e o Flamengo continua ali na pauta principal e com a porta oficial do Grêmio trancada a 7 chaves pelos motivos táticos e orçamentários que a gente acabou de destrinchar, o espaço vazio rapidamente convida novos participantes para a mesa de negociação. A fila anda, como dizem. A fila anda muito rápido.
O mapeamento da imprensa indica que a bússola do mercado já aponta para outra direção. O Cruzeiro emerge nesse cenário agora de abril de 2026 como o principal interessado no Brasil para assumir o atleta. Isso prova que inércia não existe nesse ambiente. Não, de jeito nenhum. A entrada do Cruzeiro na negociação demonstra perfeitamente como a leitura de mercado é sempre contextual, sabe? Como assim, contextual? É que as realidades institucionais ditam as ações. A estrutura financeira, o espaço ali na folha salarial e principalmente a geometria do elenco lá em Belo Horizonte provavelmente diferem de forma muito drástica do que se vê em Porto Alegre. Ah, claro. A geladeira deles pode estar vazia. Exatamente isso. Para a direção cruzeirense assumir esse custo operacional gigantesco, que a gente comparou com a impressora, pode fazer todo o sentido tático do mundo caso o time careça desesperadamente de um protagonista ofensivo com esse perfil de desequilíbrio. Se eles precisam exatamente dessa peça. Pois é. O que representa um excesso que é redundante em um risco fiscal gigante para um clube pode ser a peça central, a pedra fundamental do projeto de expansão ou de reconstrução esportiva de um outro clube. Tudo depende do contexto. Afastando um pouco a lente dos detalhes operacionais e dos nomes dos clubes, a sucessão de eventos narrada nessas fontes oferece um material de estudo que é, assim, riquíssimo para quem acompanha o tema. Demais. O que se observa na prática é um caso muito cristalino sobre o choque entre o clamor popular das redes e a maturidade de governança corporativa de um clube. Porque sustentar uma negativa bem fundamentada em planilhas e avaliações táticas, enquanto uma parcela monumental da torcida e do ambiente virtual fica exigindo aos gritos a contratação pela força da idolatria, olha, isso exige uma estrutura diretiva muito resistente. Precisa de estômago, né? Muito estômago. É infinitamente mais confortável para qualquer gestor esportivo só ceder à pressão. Assina o papel e pronto. Sim, assina os contratos, garante aquela explosão de likes nas redes sociais, sai na foto com o ídolo e joga a bomba do déficit financeiro para a próxima administração resolver dali a 3 anos. Sabe? Escolher esse caminho impopular da responsabilidade estrutural é um evento bem raro no futebol. É muito raro. O imediatismo é, historicamente falando, o maior inimigo do planejamento sustentável aqui no esporte sul-americano. E a literatura de gestão foca muito nessa capacidade das instituições de se blindarem contra esse ruído externo. De não ouvir arquibancada o tempo todo. Sim, e de manter o endosso à avaliação da comissão técnica, apostando naqueles 7 pontas que já integram o projeto, fincando o pé no teto de gastos estipulado pelo departamento financeiro. Tudo isso indica que as regras de governança moderna estão finalmente se sobrepondo àquele amadorismo passional do passado. O famoso fazer as coisas com o coração. Isso, a escolha por esse caminho de menor glamour e maior solidez tática evita que soluções mágicas mascarassem os problemas estruturais que a gente sabe invariavelmente vão cobrar a conta ali no médio prazo. E para amarrar o raciocínio construído através da análise de todos esses relatórios hoje, a síntese do cenário se apresenta de forma bem contundente. O resumo da ópera, né? Isso. A proximidade da saída do atleta do Flamengo e a recusa institucional lá do Grêmio não reescrevem o passado. O legado esportivo dele, que está detalhado lá nas primeiras páginas das nossas fontes de hoje, aquelas glórias continentais, os títulos nacionais, aquilo permaneceu gravado na pedra da história do clube. Intocável. Ninguém apaga aquilo. Ninguém. No entanto, o não decretado agora pelas instâncias de decisão do clube simboliza o ponto de encontro exato entre duas correntes de sanidade. A consciência contábil, que entende como esse peso invisível de luvas e vencimentos destrói orçamentos. A tal da manutenção da impressora. Isso mesmo. E do outro lado, a coerência de um comando técnico que está só tentando gerenciar as engrenagens de um ataque que, francamente, já está abarrotado de opções. É o triunfo puro da matriz de risco sobre o apelo romântico. E olha, isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão que não estava explícita nos textos originais, mas que expande o nosso raciocínio aqui sobre o próprio espírito do esporte. Qual questão? Embora não seja o foco literal daquelas notas financeiras que a gente leu, tem um debate que fica ali latente sempre que essas decisões super pragmáticas ocorrem. Tá. À medida que as estruturas esportivas atingem níveis assim tão profundos de racionalidade corporativa,
onde a emoção da arquibancada é ativamente suprimida por algoritmos, por geometria de elenco, projeções de fluxo de caixa, fica a dúvida sobre o impacto disso na essência do futebol. A alma do negócio, né? Exato! A rejeição categórica do retorno de um herói histórico em nome da estabilidade das planilhas sugere que, talvez, o esporte perdeu irrevogavelmente aquele romantismo original que foi justamente o que fundamentou toda a popularidade dele por mais de um século. Vira tudo negócio. E a questão central que fica pairando no ar é se essa aceitação meio fria do fim desse lirismo não seria, no fim das contas, a única couraça capaz de manter essas instituições vivas, sabe? Vivas e competitivas nesse ambiente bilionário e, francamente, implacável que é a indústria do entretenimento esportivo atual. É sobreviver ou sonhar, basicamente. Exato. É uma tensão constante entre a pulsação ali da arquibancada e a frieza absoluta dos balanços patrimoniais. E isso parece estar destinado a ditar as regras do jogo daqui para frente. Quem acompanha o tema pode usar isso como um belo exercício de reflexão, para pensar sobre qual seria o limite aceitável desse pragmatismo antes que a identidade passional de um clube seja completamente alterada, né? Perfeito. É o grande dilema da nossa época. É isso. Agradecemos muito a companhia durante a estruturação de todo esse panorama de bastidores e das finanças desse mundo do esporte de alto nível em nosso estudo de hoje. E até a nossa próxima exploração profunda.